alunos da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Estamos aqui para apresentar o trabalho sobre a teoria de grafos, orientado pela professora Silviane Souza, da disciplina Matemática para a Computação. E a nossa equipe é composta por Nancileide, Carlinhos, Fabiano, Marco Antônio e por mim, Odete. A colega vai falar um pouquinho da história do grafo. Vamos falar da história dos grafos. O famoso problema dos pontes Königsberg da Prússia, resolvido por Euler em 1636, é visto como o primeiro resultado formal da teoria dos grafos. Agora eu vou passar aqui para a colega Carmen, para ela continuar a falar sobre os grafos. O que é um grafo? É uma estrutura matemática usada para representar as relações entre as coisas. Essas coisas que se relacionam entre si são chamadas de nós do grafo. Cada relacionamento entre os nós é chamado de aresta. E da continuação o nosso colega Fabiano. Onde nós podemos encontrar exemplos de grafos no nosso cotidiano? Podemos perceber, por exemplo, no mapa rodoviário, onde as cidades elas são chamadas de vértices, que vão se relacionar entre si através das estradas, que vão ser justamente as arestas. Um outro exemplo prático é no sistema de distribuição de água. As casas são os vértices e os canos são as arestas. Também poderia ser na distribuição de energia. Terceiro exemplo, a hierarquia em uma empresa, onde nós temos os funcionários, que são os vértices, que eles se relacionam entre si através de chefe D, ou seja, são as arestas. Um outro exemplo bem prático e muito legal é o relacionamento social entre as pessoas. A gente pode perceber no Orkut, no Facebook e outros, onde as pessoas são os vértices e se relacionam entre si através de amizade, que vão ser justamente as arestas. Um quinto exemplo, nós temos a indústria eletrônica, onde nós temos também as placas-mãe, que são encontradas nos computadores, nos televisores e assim por diante. São chamados circuitos. Por último, a indústria de confecções, que são a questão das roupas, que tem toda uma problemática dos grafos. Passo agora para o colega Marcos. Podemos concluir nosso trabalho sobre grafos falando sobre os tipos de grafo. Existe o tipo de grafo completo, o nulo, o vazio, o trivial, o regular e outros. E aqui no exemplo bem prático do nosso dia a dia, nós temos aqui uma placa-mãe de um computador, onde existe uma conexão de circuito, onde nós temos as vértices, que são os nós, são esses pingos que aparecem aqui na placa-mãe. Temos as arestas, que nada mais é que um segmento de reta, onde cada ligação dessa, chamada de aresta, nós temos a representação, na verdade, do grafo. Então nós temos aqui as arestas, que estão ligadas através de cada vértice, que é um ponto desse aqui. E aí nós podemos concluir nosso trabalho falando que de toda a teoria sobre grafo, a história do grafo, tipo de grafo e também uma aplicação no nosso dia a dia. Esse é o nosso trabalho sobre grafo. Obrigado.